Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Filho de Deus, estou aqui com a incumbência de pregar a Sua palavra, Pai. Eu não tenho capacidade alguma de fazer isso, Pai, sem o Seu Santo Espírito. Por isso eu te peço, esvazia-me. Tira de mim todo pensamento, todo cansaço, toda preocupação do nosso dia a dia, Pai. Pois a Tua palavra diz que nós temos que fazer a Sua obra com excelência, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, me concede essa graça. Em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus que nós estamos a cada culto sendo trabalhado em nossos corações. A cada culto nós vemos as pregações, a palavra de Deus que sai desse púlpito. Não importa quem aqui esteja, mas nós sentimos que é a palavra que vem diretamente do trono de Deus para os nossos corações e trabalha em nossas almas. Nós temos visto nos últimos cultos cura, quebrantamento, o mover de Deus agindo nesta igreja. Isso é motivo para nós nos esforçarmos mais ainda para agradar a Deus e para cada vez que viermos aqui nós buscarmos Ele de todo o coração. Foi falado muito nas últimas duas pregações sobre semear, e hoje eu pretendo, com a graça de Deus, falar sobre bons frutos. O tema que eu coloquei é a árvore que dá bons frutos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do 8 ao 14. Para que a gente possa entender o contexto, trata-se de João Batista pregando às margens do Rio Jordão. E num determinado momento, ele diz o seguinte, no versículo 8 de Lucas 3: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 9: Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ao que lhe perguntavam as multidões: Que faremos, pois? Respondia-lhes então João: Aquele que tem 2 túnicas, reparte com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também uns publicanos para serem batizados, e perguntaram a João: Mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito? Interrogaram-no também uns soldados: E nós, que faremos? Disse-lhes: A ninguém queiras extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém, irmãos? Um dia, há muito tempo atrás, época em que, infelizmente, eu não conhecia esse Jesus vivo e poderoso que pode nos transformar
todos os dias, quando eu era do mundo, como dizem por aí, uma pessoa me contou uma história, e essa história ficou guardada na minha mente. Ela contou o seguinte, que havia um marido crente, casado com uma esposa incrédula. E, infelizmente, essa mulher fazia todo tipo de coisas horríveis com esse marido. Ela o traía, ele tinha que ir buscá-la nas madrugadas embriagada. Só Deus sabe o que ela fazia. Mas apesar de tudo isso, me dizia, eu confesso que não lembro quem me contou essa história, mas foi no meu escritório, há muito tempo atrás. Apesar de tudo isso, esse marido, servo de Deus, se mantinha firme em seu casamento e não queria separar-se. Quando me contaram essa história, irmãos, infelizmente, como eu era, eu fiquei indignado, dei aquela opinião mundana, né? Dizendo que esse cara era bobo, que ele estava errado, que ele era covarde. Mas após eu tecer esses comentários, essa pessoa me disse, ele não separa porque é crente e espera que ela mude de vida. Eu na época não entendi nada, não entendi a atitude desse homem. Mas algum tempo depois, quando Deus me resgatou do engano em que eu vivia e começou a trabalhar em minha alma, eu passei a entender esse marido que é um crente de verdade, um servo de Deus, e ver o quanto ele estava certo em suas atitudes, porque ele dava exemplo, ele mostrava ao mundo que ele era uma árvore que dava bons frutos, através da resignação e do perdão para uma esposa incrédula. A partir dessa história, irmãos, e do que João Batista diz no versículo 8, que é: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, eu comecei a meditar. E o que seria fruto digno de arrependimento? Significa confessar, arrepender-se, parar de pecar, parar de viver aquela situação que você já estava impregnado na sua carne, que desagrada a Deus, e mais, dar frutos bons, que mostram a todos que você realmente mudou e se tornou um servo verdadeiro do Deus vivo, buscando santidade, perdão, sendo paciente, perseverante e cheio de fé. A ordem bíblica aqui é arrependimento e frutos desse arrependimento. O texto prossegue dizendo, Lucas 3:8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João Batista quis dizer com isso? Em outras palavras, ele disse aos judeus que estavam ali: escuta aqui, ele dizia assim: raças de víboras, não basta ser descendente de Abraão para que Deus te aceite no seu reino, pois até mesmo das pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Trazendo o que João disse para a nossa realidade, quer dizer que não basta apenas nós acharmos que estamos convertidos, que frequentamos uma igreja, que somos muitas vezes até líderes ou pregamos a palavra, se na realidade nós realmente não demonstramos, nós não estamos dando fruto de que realmente nós arrependemos da vida que o velho homem tinha
e passamos a viver a nova vida em Cristo. Não importa, João Batista diz que não importa quem você é, ou aonde, em que igreja você vai, ou que cargo você ocupa. O que importa é a sua conversão, você dar frutos. Aí podemos concluir que se a sua conversão não vier com arrependimento verdadeiro, nunca dará frutos. E por sua vez, você vai, no seu dia a dia, lá fora, ser o mesmo pecador de sempre. E aí o próprio João Batista responde o que acontecerá. Lucas 3,9: também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí eu pergunto, irmãos, e peço que vocês respondam no seu coração: quando nós lembramos de coisas que fizemos quando não conhecíamos a Jesus de verdade, que sentimento que vem em nosso coração? Eu posso responder por mim. Quando me vem à memória coisas que fiz no passado, eu fico com vergonha perante Deus, por Ele ser tão bom em ter me perdoado através da morte de cruz do seu Filho Jesus. Pois eu não merecia perdão. Ninguém merece perdão. E Deus, sabendo isso, preparou um plano de redenção para nossas vidas. Ele mandou o seu Filho unigênito, totalmente Deus e totalmente homem, para que Jesus pudesse tomar todo o cálice da ira de Deus sobre as nossas atitudes pecadoras. E quando eu lembro de coisas que eu fiz no passado, enganado pelo mundo e pelo que jaz nesse mundo, esse arrependimento vem e renasce, e eu me arrependo novamente. Parece incrível, mas por quê? Porque aí eu me fortaleço e quero agradar a Deus, e quero mostrar a Ele que Ele pode me usar para que eu dê frutos desse arrependimento. João Batista, quando falou essas coisas, as pessoas ficaram preocupadas, e elas perguntaram: mas como que a gente faz isso? Nós podemos ver na sequência dos versículos, Lucas 3, de 10 a 14, que chega as multidões que estavam lá e pergunta: que faremos, pois? João Batista responde: aquele que tem 2 túnicas, reparta, faça o mesmo com o alimento. Chegaram os publicanos, preocupados com aquela pregação de João Batista forte: mestre, o que haveremos de fazer? Não cobre além daquilo que Roma mandou você cobrar. Chegaram os soldados, fizeram a mesma pergunta: e nós o que faremos? A ninguém queira extorquir coisa alguma, nem invente mentiras sobre pessoas que vocês prendam. Contentai com o seu salário. Aqui temos 3 grupos de pessoas, irmãos, que nós podemos trazer para a nossa realidade. Nós temos as multidões, que representam nós mesmos. Nós que somos cidadãos comuns. Qual foi a resposta de João Batista no versículo 11? É simples: quem tem mais, ajude quem tem menos. Ajude o próximo que está passando necessidade. O verdadeiro cristão pratica boas obras. Está escrito em Tiago 2,26: porque assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Mas não podemos nos enganar também, irmãos, que assim como a fé em Cristo Jesus sem obras, sem atitudes cristãs de amor ao próximo, de caridade, ela é morta,
As pessoas que são incrédulas, que apenas fazem obras sem a fé em Cristo, essas obras também são mortas. E existe muito engano por aí, que alega que se você for uma pessoa caridosa, você está salvo. O que Tiago quis dizer aqui é que nós temos que ter fé, e da nossa fé tem que se dar fruto, e esse fruto são as boas obras. Voltando à história do início, que é uma história pesada, mas verdadeira, desse marido perseverante, nós percebemos que ele estava fazendo a obra de Deus na vida da esposa, se mantendo firme, tendo fé de que ela iria mudar, e sempre ele a perdoava. O que ele fazia? Ele dividia a fé dele com ela, que ele tinha de sobra e ela não tinha. Aí nós temos representado no texto os publicanos. Quem são os publicanos? No contexto da época, cobradores de impostos corruptos, judeus que eram contratados pelos romanos. Na nossa realidade, eles podem representar essas pessoas que têm algum poder sobre si, para que possam ajudar a outros, como um político, por exemplo. Só que os publicanos, na época, o que eles faziam? Eles queriam enriquecer a si mesmo com ganância, com falcatruas, enganações e corrupção. E no verso 13, João Batista diz: pare com essas atitudes corruptas e deem frutos, já que vocês se dizem arrependidos. João Batista diz: façam como Zaqueu, que está lá em Lucas 19, do 1 a 10, o publicano que devolveu 4 vezes mais de tudo aquilo que ele pegou em corrupção, e ainda deu metade de suas riquezas aos pobres. Frutos do arrependimento é mostrar realmente que o Espírito de Deus entrou em você e que você ama o próximo como Jesus nos amou. Tem uma terceiro tipo de pessoas nessa história: os soldados, que, trazendo para o nosso contexto, representam as pessoas que têm autoridade, como o juiz, um policial, um fiscal do governo. São aqueles que podem, com sua autoridade, subjugar o próximo. Mais uma vez, João diz: não seja corrupto, não minta para prejudicar ninguém, e se contente com o que você ganha. Não sejam como aqueles soldados que guardavam o túmulo de Jesus, que aceitaram o suborno para mentir sobre a ressurreição de Cristo, que está lá em Mateus 28, do 11 ao 15. Irmãos, o que João Batista disse, e Jesus confirmou, é que temos uma responsabilidade, uma obrigação, um compromisso. A partir do momento que nós nos intitulamos cristãos, nós temos obrigatoriamente que produzir frutos. Nós temos que mostrar, através das nossas atitudes. Não adianta ser crente santarrão. Eu ouvi essa frase. Ser crente que enxerga pecado em todo mundo na rua. Você tem que ser o crente tolerante, o crente manso, o crente cheio do fruto do Espírito Santo, o crente que chega na rua, chega num lugar que nem eu estive hoje à tarde, no fórum, cheio de pessoas, alguns querendo levar vantagem na costa do outro, outros mentindo para isso, e eu lá, naquele meio, ouvindo conversas fiadas de pessoas incrédulas, mas me mantendo firme
vigiando para não me envolver com aquelas coisas, e tentando a cada brecha falar alguma coisa de Deus, mesmo que seja nas entrelinhas das conversas. Não é fácil não, irmãos. Mas como Deus disse ao rei Josafá, essa guerra não é nossa, essa guerra é de Deus. Nós somos só instrumentos na mão dele, e é Ele que nos dá poder, Ele que nos enche do seu Santo Espírito. Vamos, para concluir, ler Mateus 7, 17 ao 21. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 7, 17 ao 21. Porque se você realmente, irmão, se arrependeu, confessou seu pecado, luta contra o mundo, contra a sua carne, contra as suas vontades todos os dias, você é uma árvore boa, que dará bons frutos, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de arrependimento, frutos de perseverança, de fé, que te fará ser exemplo aonde você for. Jesus disse, Mateus 7, 17 ao 21, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Seremos reconhecidos pelos nossos frutos, é o que Jesus disse, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você permanece em Cristo. E Cristo disse em João 15, 1 a 5, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ela é cortada. Toda vara que dá fruto, ela é limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E Jesus está dizendo, irmãos, é que nós somos aquela varinha seca, que se jogar no fogo, ela se consome. Mas Jesus chega perto de nós e nos abraça, como nós ouvimos hoje no louvor. E essa varinha se encaixa nele, e ela começa a florescer, como a vara de Arão, lá no Velho Testamento, que eles usaram para fazer tantos milagres. E depois de muitos anos lá no deserto, essa vara floresceu. E o que são essas flores? São frutos do nosso arrependimento, que vem pelo poder de Jesus Cristo dentro de nós. E esses frutos, essas flores, por mais que a pessoa seja ateu, quando ela olhar para elas, ela vai ver beleza nessas flores. E essa beleza vão ser sementes que vão entrar no coração das pessoas. E é para isso que Deus nos chamou, para semearmos. E a partir dessas sementes, quando Deus fizer elas germinarem, elas vão dar mais frutos. E a cada dia a obra de Deus vai crescendo. Cada um de nós vai vendo milagres de conversão dentro da nossa família, dentro daquele companheiro de trabalho que a gente não imaginava. Irmãos, servir a Deus
vale a pena. Vale a pena você ver que você, apesar de ser nada, Deus pode te usar para a obra dele crescer, irmãos. Eu gostaria que vocês, todos nós, ficássemos com isso no coração. Um dia me contaram uma história triste que nunca esqueci. Quem pode dizer que essa não foi a primeira semente que foi colocada no meu coração? E hoje eu estou aqui falando do amor de Deus, testificando esse amor através da minha vida, que é tão pequena, mas para Ele tem tanto valor, e é a vida de todos nós que Ele ama tanto. Amém, irmãos? Vamos ficar aqui.